Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 1, da Mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Então, iniciamos aqui com essa primeira mensagem do livro Conduta Espírita da Mulher. E a gente tem aqui muitas reflexões, né, Cris, para a gente poder fazer a respeito desse tema, né? Existe uma conduta espírita da mulher? Como que isso se dá? Que conduta é essa? E a gente vai trazer um pouquinho também das nossas reflexões a partir das nossas vivências na atualidade. E eu pesquisei aqui e trouxe uma reportagem que eu achei muito interessante para a gente abrir essa fala, né, nossa, sobre a mulher, de como nós, mulheres, né, a gente teve que lutar muito, né, para a gente poder alcançar o pouco que a gente já vem alcançando até a data de hoje, né? Então, no jornal O Globo, na revista Saúde e Medicina, do dia 8 de fevereiro de 2023, o jornalista Eduardo F. Filho, de São Paulo, ele fez uma pesquisa, né, sobre as mulheres na medicina. E ele diz que entre 2010 e 2022, o número de médicas dobrou, passando de 133 mil para 260 mil. Um aumento bem significativo, de 48,6% de médicas, contra 51,4% de médicos.
E essa projeção é que em 2024 as mulheres ultrapassem os homens nessa profissão. Mas não foi sempre assim, né? Rita Lobato, ela viveu de 1866 a 1954. Ela foi a primeira mulher médica no Brasil e a segunda latino-americana a ser diplomada. Ela se formou pela Universidade Federal da Bahia e durante todo o curso dela de medicina, o curso dela foi permeado por preconceito, né? Tanto dos professores, né, do curso, dos superiores do curso, quanto pelos seus amigos, pelos seus colegas de profissão. Para ela poder estar dentro de sala de aula, naquela época, ela teve que ter um decreto imperial, né, de 1879, para ela poder estar ali, para ela se formar médica. Então, a gente percebeu ali na pandemia quantas mulheres na linha de frente, né? Dando o seu serviço, o seu apoio, o seu aconchego, né? Então, assim, mas nem sempre foi assim, né? Precisou ter uma desbravadora, né, Cris, para a gente poder conseguir chegar hoje tendo essa possibilidade de fazer o que a gente quiser, né? A gente precisou dessa desbravadora, né? E é bacana você trazer essa questão, né? Porque é um fato que você traz, que é um fato científico, né? Através de um artigo que foi estudado, que foi construído para que a gente tivesse conhecimento dessa realidade, né? E é interessante, Cris, que quando a gente se propôs, né, a fazer esse estudo, quando eu abro e vejo o primeiro capítulo da obra, né, falando Conduta Espírita da Mulher, eu confesso que eu fiquei um tempo meio que absorvendo, sabe, digerindo essas informações que pareciam, num primeiro momento, um peso muito grande para que eu, mulher espírita, ficasse responsável por carregar, sabe? E aí, eu olhando para esse tema, eu corri no capítulo 2 que eu falei. Se o capítulo 1 é a conduta espírita da mulher, o capítulo 2 vai ser a conduta espírita do homem, né? Com certeza. Qual foi a minha surpresa? Que não é. E não tem um capítulo, a conduta espírita do homem, né? E aí, nós ficamos refletindo muito sobre isso também, né? O quanto que o homem, até hoje na nossa sociedade, ou ele não tem esse espaço para algumas reflexões, ou ele ainda está num movimento meio que lento, né? Lento, exatamente, num lugar que ele foi colocado e ele fica ali. Mas a gente não está falando também que é o homem sozinho responsável por isso, né? Isso me chamou um pouco a atenção, sabe? E quando você traz essa questão, né, que está aí nesse artigo, dessa grande mulher, né, que começa a desbravar esse campo da medicina, a gente vê esse movimento que a mulher teve que fazer também, né, para se inserir na sociedade de alguma forma. E o interessante, né, Rose, que devido à mulher estar cada vez mais inserida nesse mercado de trabalho, a gente percebe, igual você estava falando, apesar de que lentamente a gente vê surgir um novo perfil de homem, né? E esse novo homem, vamos dizer assim, ele é mais participativo, colaborativo, ele se envolve mais efetivamente no núcleo familiar, né? E vai dando a margem ao surgimento de um novo conceito de masculinidade. Isso é o mais interessante, né? E, consequentemente, de paternidade também. Como você falou, essa mudança é bem lenta, mas observamos ela se pulverizando, adquirindo novos conceitos e valores. E como a nossa sociedade ela vive em constante transformação, esse homem também vai surgir um novo papel.
aquela formação antiga, né, clássica, burguesa, que a gente via, onde que a mulher ficava em casa, né, só em casa, porque não é porque ela está inserida no meio, no mundo do trabalho, nessa agitação toda, que ela não vai deixar de cuidar do seu lar nem do seu filho, mas aquela formação burguesa, ela não era dado a ela a possibilidade de sair, ela tinha que ficar em casa, cuidando só da casa e dos filhos. Hoje, essa formação burguesa clássica, ela vai se transformando, né? E o homem, ele também não fica só naquele papel do provedor, né? Ele vai ajudando essa mulher nessa família, né? Nessa nova formação familiar. E é muito interessante que a gente não pode deixar também de falar, quando a gente diz de família, né, o Rose? Essa nova família, né, em que ela é formada também por mulheres, avós e o filho, mães solos, ou então o pai solo, né? Ou a relação homoafetiva de ambos os sexos, né? E o homem, ele tem um papel assim de muita cobrança sobre ele, né? Como viril, protetor, provedor, e a gente dá uma alienada nos seus sentimentos e afetos, né? E tem que ser permitido ele a exercer esses sentimentos e afetos, né? É verdade, Cris. E é muito bacana você trazer isso, porque quando a gente vai olhando para a história e até para os direitos das mulheres, né? Se a gente vai fazer uma busca lá, né? Buscando em locais seguros, em fontes confiáveis, né? A gente vai vendo que no início, como que era? Quando se formou esse grupo social, né? Vamos dizer lá nos homens pré-históricos, existia uma divisão de tarefas, né, para constituir a família. Então, quando a gente vê nesse capítulo, né, falando das responsabilidades da mulher em relação à família, em relação à sociedade, em relação a uma série de fatores, a gente vai vendo que os homens, os seres humanos, né, os homens no sentido de indivíduos, não só do sexo masculino, mas aquela sociedade, ela começou lá com os homens primitivos, dividindo tarefas. E como que era feita essa divisão de tarefas? Os homens saíam para caçar, né, para fazer mesmo esse movimento de manter essa família. Então, eles eram o que eles chamavam assim de hominídeos, né? Eles saíam para fazer esses movimentos de caçar, de cuidar daquele espaço ali, daquela família, mas na forma mesmo de manter aquela família, através da alimentação, por exemplo, de cuidados bem básicos, né? Daquilo que era básico para a sobrevivência. E a mulher, ela ficava cuidando dos filhos e cuidando da alimentação. Então, havia uma divisão de tarefas que, para aquela época, nós estamos falando de homens pré-históricos, né? Então, a gente está falando lá quase dos nós no momento do primitivismo. Sim. E era importante, né? E por que era importante? Porque, imagina, para conseguir alimento, para conseguir a caça, tinha que andar muito. Às vezes eles ficavam meses fora de casa, sofrendo as intempéries do clima, que eram muito grandes, né? As mudanças climáticas eram muito grandes, podiam morrer no meio do caminho, podiam não voltar. Então, era necessário que aquele movimento, aquela divisão fosse daquela forma. Eles foram até muito inteligentes, né? E aí, Cris, quando a gente vai trazendo, é isso que você trouxe aí, né? A gente vai trazendo para os dias atuais, a gente vai vendo que há algumas mudanças e que são muito importantes, que não dá mais para a gente viver como a gente constituiu essas regras lá na pré-história. Hoje em dia, o homem não precisa mais sair para caçar, ficar meses fora.
É claro que tem situações em que ele ocupa cargos que vai exigir isso dele profissionalmente. Mas olha só o que acontece, né? A evolução trouxe também uma forma de você estar mais presente através das redes sociais. Então, antigamente, nos homens pré-históricos, naquela civilização, o homem praticamente sumia e não sabia se ele ia voltar. Hoje em dia não é assim mais. Então, a gente pode mudar esse padrão de comportamento de a mulher ficar em casa, cuidando sozinha dos afazeres da casa e da educação dos filhos, e o homem ser o provedor, único e exclusivamente. E a gente vai vendo no caminhar, só estou concluindo aqui, né, para você falar também o que você pensa disso. E também a gente vai olhando, né, na história, como que a gente fala? Na trajetória histórica da mulher, né? Nós começamos no lar, cuidando da casa, sendo mantida pelo homem, porque a gente trazia isso dentro de nós, que isso era importante. Foi o que a gente aprendeu. Mas, ao longo do tempo, a gente também foi trazendo algumas mudanças importantes, né? Uma delas que começou a transformar uma sociedade foi a Primeira Guerra Mundial, onde os homens precisaram ir para a guerra, tanto os filhos quanto os maridos, e as mulheres tiveram que se virar, que se manter. Então, elas eram convidadas a fazerem, por exemplo, trabalhos artesanais, mas quando os maridos não estavam mais presentes ali, porque eles tinham que se apresentar para estarem no fronte da guerra, as mulheres tiveram também que se apresentar para o trabalho, fora de casa. Então, aí começa essa transformação, né? E é muito interessante quando a gente fala de uma transformação de sociedade, né, Rose? Então, essa trajetória toda, homem e mulher, né? Aí você, como você diz, a mulher, o homem saía, ia distâncias longas atrás da caça, né? Hoje, mesmo que ele tenha uma profissão que lhe demande tempo de estar fora do lar, mas a gente ainda tem avanços quanto a isso, né? Quanto a mulher, ela tenha o filho, né? O casal recebe uma criança, né? Porque você vê a licença paternidade, né? Demonstra um avanço na nossa sociedade em relação a essa presença paterna, né? Ela transmite uma mensagem igualitária de papéis, que com certeza vai acabar refletindo na formação da criança, né? Ela ter o pai e a mãe ali presente naqueles minutos, horas, dias iniciais da sua jornada na Terra evolutiva, né? Cris, nossa, mas como que é importante você trazer essa questão, né? Porque quando a gente vai caminhando, né, pela história dos direitos da mulher, né? Olha que coisa interessante, a gente está falando de um capítulo de conduta da mulher e a gente está trazendo a questão do masculino. Olha como que isso é importante a gente ir atualizando até essas mensagens, né? Não quer dizer que elas não são importantes e que elas não falam de coisas importantes para nós, mas quer dizer que, num determinado tempo, algumas coisas eram importantes, como aqui, né? Valdo Vieira traz, através da psicografia, mensagem de André Luiz, na década de 60, e aí ele vai falar de uma mulher da década de 60, de um comportamento social da década de 60, e a gente está trazendo aqui um modelo mais próximo da nossa realidade desse século XXI, desse ano 2023 que a gente está falando. Porque até então, Cris, o que a gente vive? A gente vive um modelo patriarcal.
né? E esse modelo patriarcal, ele vai dizer de um homem mantenedor, né? E que no início, quando foi criado, ele era, ele tinha a dominação, o poder sobre a família. Então, ele era aquele que mantinha, que ele era o mantenedor, né? Mas ele também era o provedor do poder, era o pátrio poder que eles falam. Então, ele tinha poder sobre a esposa e sobre os filhos. Então, era como se ele fosse a autoridade máxima e que a mulher ficava ali subjugada, né? Aquilo que ele determinava dentro do lar. E aí a gente vai avançando e a gente vai vendo também as conquistas que foram sendo feitas até nessa área. E olha que bacana, a gente tem conquistas que não são só direitos para a mulher, a gente também está correndo atrás de direitos primordiais para o homem. E aí, quando você traz essa questão da paternidade, né? A licença paternidade, ela foi criada em 1988, está no inciso 19 da Constituição Federal, no artigo 10º, parágrafo 1º dessa Constituição. E aí vai tratar, né, de uma licença que é remunerada para o homem também. Porque, como você disse, a sociedade agora é outra. Nós agora não estamos mais numa relação de poder na família. A gente está tentando buscar uma nova forma de estarmos convivendo, que é uma relação harmônica de parceria, né? Então, igualitária, né? Exato, Cris. Igualitária. E como parceiros, os dois precisam se comprometer com a educação dos filhos, com os cuidados da casa, com a manutenção financeira. Não dá, muitas famílias, o homem sozinho não consegue manter financeiramente a casa. Então, a mulher, ela é um suporte primordial para que as contas consigam ser pagas no final do mês. Então, a gente lutar por direitos que tragam essas possibilidades, né? De o homem também estar presente é muito importante. Como você disse, a gente permitir que o homem, a partir de agora, tenha possa transmitir esse afeto que ele também tem, né? A gente entende que tem características que são do masculino, tem características que são do feminino, mas isso não impede que a gente conviva em parceria nas nossas relações, né? Isso. E a criança sempre vai ser a beneficiada por essa harmonia, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? E a gente falando dessa evolução, né, de leis na sociedade, né, a gente também não pode esquecer que a mulher também é protegida, né, por essa lei, né, por grandes leis, né, como, por exemplo, a gente pode citar aqui que foi um grande marco de proteção à mulher, que foi a Lei Maria da Penha, né, Rose, que protege a mulher não só da violência física, né, mas da violência psicológica, né, moral, e a criação também das delegacias especializadas, né, que tem esse foco, né, acolhedor para a mulher, onde ela vai ter mais privacidade para ela expor, né, aquela dor que ela está sentindo naquele momento que só ela sabe, né? Então tem esse acolhimento. Isso também é um grande avanço na nossa sociedade, né? E infelizmente, né, ou felizmente, para a gente poder abrir os olhos cada vez mais, com o isolamento social aí da Covid-19, a gente viu aumentando muito, né, o número de relações abusivas, né? Então, um grande marco também que eu pensei, estava refletindo muito sobre esse assunto, foi aquele Ligue 180, em que é um serviço do governo federal gratuito, e que preserva o anonimato. E a gente nunca esquecer que o sofrimento não é amor, né? E que aquele velho jargão que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher,
não existe mais. A gente se vê alguém sofrendo abuso, violência, sofrimento, temos que agir sim, porque nós temos aqui até as leis, né, de uma sociedade em evolução que protege tanto um quanto o outro. Isso é uma sociedade igualitária, né, que olha os dois lados. E a gente só sai ganhando com isso. É verdade. Ô, Cris, essa é uma chaga que ainda sangra, né? É uma chaga que ainda sangra na nossa sociedade, a violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha, como você disse muito bem, ela foi realmente um marco divisor mesmo na nossa história, né? E a gente diz que tem algumas leis que, quando elas são aprovadas pelo nosso Congresso, que elas são aprovadas por quem está ocupando o cargo máximo, que é o presidente da República, elas também trazem uma evolução coletiva, né? Uma evolução moral coletiva. Como podem ter leis que podem trazer um karma coletivo, um comprometimento coletivo. E a gente diz isso até para que a gente possa ter consciência na hora de eleger aquelas pessoas que vão estar ali representando a gente, saber o que eles defendem, né? Dentro das leis, né? A gente está falando muito da questão da mulher, né? Do papel representativo dela na sociedade. Olha só, você trouxe essa questão, como que uma mulher precisou desbravar um caminho para que a gente conseguisse, hoje, ter condição de estar cursando um curso, fazendo um curso de medicina, por exemplo, né? E a gente precisa lutar para que as mulheres ocupem espaços em todas as áreas da sociedade. Mas a gente também não pode transformar isso em algo determinista, né? Se tem uma mulher ali, ela vai me representar plenamente. Tem mulheres que têm muitos pensamentos machistas ainda, que têm comportamentos que são desafiadores, né? São aquelas mulheres que às vezes falam assim, ela foi estuprada, mas olha a roupa que ela estava usando, olha como é que ela estava se comportando. Essa mulher não me representa. Então, eu tenho que olhar para isso também, para eu não criar uma situação equivocada de que todas as mulheres pensam para o bem da mulher, vão criar leis e aprovar leis que sejam favoráveis. Então, essa Lei Maria da Penha, ela foi um marco civilizatório, vamos dizer assim. Ela foi uma lei que trouxe uma evolução moral muito grande para o Brasil. Ela ainda não resolveu a situação da violência, infelizmente, mas ela trouxe para a mulher uma possibilidade muito maior de buscar ajuda, né? Então, a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu muito abuso, e o que essa lei traz de diferente do que a gente já tinha? Primeiro, essas delegacias especializadas. Tem que ter gente que tenha sentimentos empáticos pela dor que a mulher está sentindo quando ela sofre um abuso. E muitas vezes não era isso que acontecia, né? Então, essa lei abriu um campo de possibilidade da mulher poder falar da sua dor sem ser julgada. E ela trouxe uma outra questão que é muito importante, que ela vai falar que o abuso contra a mulher não é só físico, como você disse aí na sua fala, de forma brilhante. Existem abusos que são psicológicos, patrimoniais, existem abusos de outras ordens, né? Então, aquela pessoa que fala assim, você não pode gastar o nosso dinheiro. A mulher, às vezes, trabalha, ela vai contribuir com as despesas da casa, mas ela não tem acesso a saber quanto que a família ganha, com o que está gastando, ela não pode ter um cartão de crédito, isso é um abuso patrimonial. Então, assim, existem várias nuances nessa lei que vão dizer de uma evolução, né?
infelizmente, a gente fala isso com pesar mesmo, né? A gente ainda precisar de uma lei para reger aquilo que deveria ser espontâneo no ser humano, né? Que é o afeto, o carinho, o respeito. Então, assim, é uma questão muito importante que você trouxe, né? Falando aí dessa questão da Lei Maria da Penha, né? Isso, E a gente tem que ter também esse olhar, né, Rose, como bem você falou, né? Que existem mulheres machistas, né? Que testemunham ali o preconceito, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de escolha correta. O que eu quero, qual a minha postura, qual a minha opinião sobre isso, né? E se a gente for por essa linha de só fazer com que o preconceito se confirme, a gente não consegue mudar uma sociedade nem um pensamento, né? Exatamente. Tem que fazer o movimento contrário, né? Tentar extinguir isso, né? Que a mulher não é sexo frágil, que o homem também tem o direito e participa belamente de uma constituição familiar, dando a ele essa oportunidade, né? Não aquela fala também, não, deixa que eu faço, você não vai saber fazer isso. Como que ele não vai saber se ele ainda nem fez? Talvez ele vai saber fazer melhor do que você, né? Então, eu acho que são até essas falas, esses pensamentos, a gente tem que começar a desconstruir, né? Exato. São crenças que a gente tem que desconstruir, né? Isso, Cris. E nós somos individualidades. Sim. Ninguém vai dobrar uma roupinha perfeita como eu, claro. Mas o outro pode fazer o movimento da forma dele. Sim. Né? Sim. Não precisa ser do meu jeito, mas ele pode ter a liberdade de fazer do jeito dele. Sim. E a gente aprender a viver em harmonia, né? Aceitando que o outro também tem um jeito que é dele e que nem por isso, por ser diferente do meu, está errado. Só é diferente, né? É isso aí. E uma coisa que eu até lembrei aqui, né, que eu acho que é importante da gente dizer, é que às vezes a gente vai querendo desconstruir algo, né? Por exemplo, a gente pega essa mensagem aqui, a primeira mensagem do livro Conduta Espírita. Num primeiro momento você fala, nossa, essa mensagem aqui é machista. Não vou nem olhar para ela, porque ela só está cobrando da mulher. Parece que é isso, né? E aí, às vezes, quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade. Olha que quanta coisa que a gente trouxe. A partir dessa leitura que a gente fez, a gente perde a oportunidade também de ir construindo novas possibilidades a partir de uma construção que vem já arraigada numa sociedade, né? Eu estou trazendo isso para que a gente possa ir construindo novas possibilidades. Não é pegar uma coisa e falar, isso aqui é machista, não quero nem olhar para isso. Não, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos entender melhor o que é isso que você está dizendo, né? Por que a roupa da mulher vai ser justificativa para ela ser violentada? Vamos conversar sobre isso, porque através desse diálogo a gente também pode transformar pensamentos equivocados, machistas, patriarcais, né, de excesso de poder, de dominação. E uma coisa legal, né, que eu acho isso fantástico, e eu sei que você acha também, porque eu te conheço bastante para falar isso, né? O quanto que é legal a gente não querer transformar uma coisa só para a gente, fazer uma coisa que seja boa só para a gente. E aí a gente vai pegar esse exemplo da Lei Maria da Penha. A gente poderia ter lutado como mulher para que essa lei fosse aprovada, e a gente fez isso, né? Muitos de nós fomos lá, fizemos a nossa reivindicação, mandamos mensagens lá para os nossos constituintes, para que eles pudessem votar a favor, né? Então, a gente poderia ter feito isso e falar, tá tranquilo, já resolvemos uma questão,
né, que é a proteção para a mulher, mas não ficou só aí. Essa lei, ela está tomando uma proporção que ela está protegendo o homem também contra a violência. Olha que bacana isso, porque tem homens que sofrem violência doméstica, tem homens que também passam por violências psicológicas, né? E às vezes, por essa sociedade machista, isso ficava ali encoberto, né? E aí a lei agora, ela é de proteção também. Antes era só entre marido e mulher, e única e exclusivamente para proteger a mulher, agora não, ela está ampliando. É violência de filho contra mãe, de filho contra pai. A gente vê idosos, né, sofrendo abusos dentro dos próprios lares. Olha que coisa triste isso, né? E essa Lei Maria da Penha, ela está abrangendo essas violências, né? Então, olha que legal. Não é só para a mulher. A gente quer que fique bom para todo mundo. Isso é uma sociedade mais cristã. Eu acho que é isso que é importante, sabe? É a gente pensar que, às vezes, né, tem desafios que são muito grandes, mas eles não são para serem suportados, né, como a violência doméstica, por exemplo. Eles são para serem superados. E a gente vai superando, buscando leis que nos protejam, leis que nos apoiem, né, através desse diálogo que a gente está fazendo aqui. Então, acho que isso é bacana também, né? Para finalizar aqui a minha fala, né? Eu achei muito bacana quando você traz a possibilidade que nós temos de dialogar, né? Porque, às vezes, uma ideia pré-concebida, né, que nós introjetamos ali e temos aquilo como verdadeiro, como certo, é uma falta de informação. Então, quando você é chamado a dialogar, vem cá, vamos conversar sobre isso. Por que você pensa assim? Por que você age dessa forma? Então, ali você escuta e expõe. Eu acho o diálogo é uma bênção divina, sabe? A gente ter essa possibilidade, né? Da gente falar e da gente escutar e a gente construir um novo conceito, um conceito que seja mais humano, um conceito mais espiritualizado, um conceito que reflita no coletivo, né? E isso é possível, desde que você esteja disposto a isso, né? E acho que a evolução é isso, é você estar disposto à mudança para o bem. É verdade, Cris. Você falou tudo agora, né? O diálogo ele é a mola propulsora da nossa evolução. Sem o diálogo, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ter uma família harmônica, a gente não consegue ter harmonia no trabalho, a gente não consegue uma sociedade harmônica, né? Então, o diálogo é realmente a mola propulsora da nossa evolução. Eu queria trazer um último tema, né? A gente está deixando ele por último, porque é um tema que a gente precisa falar muito sobre ele, mas falar com muito cuidado, né? Que é quando ele diz aqui a questão do aborto, né? Que ele vai dizer na mensagem, né? Que reconhecer que é um grave delito, que há um grave delito no aborto, né? A gente não vai aqui, nem é nossa intenção, né? Esgotar todos os temas, nem falar sobre tudo, de uma forma a finalizar as questões, mas a gente vai falar sobre esses temas ao longo de todos os nossos estudos, né, de todas as nossas conversas aqui, porque falar de aborto é também falar de respeito, de diálogo, disso tudo que a gente está trazendo aqui, né? E só para trazer aqui uma questão, né? E aí eu vou também abrir para você trazer a sua opinião e a sua
a sua questão mesmo a respeito disso, né? Para nós espíritas, nós somos cristãos, né? Então, o espiritismo, ele não é nada inovador, não é nada, não traz nada que não seja conhecido por quem é cristão. Então, o que é o espiritismo? Ele é a forma da gente conhecer a lei de Deus, o evangelho de Jesus, através de uma codificação que foi feita por Allan Kardec, esmiuçando um pouco mais as questões espirituais. Então, nós somos cristãos, e como cristãos, a gente respeita a vida. Nós temos como princípio básico a não violência, né? O respeito à vida. A vida sempre vai estar em primeiro lugar, e o respeito às leis também. Em primeiro lugar, as leis de Deus, e também as leis dos homens. Como Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A gente está num mundo em que a gente precisa respeitar as leis dos homens, que elas são criadas também, né, de alguma forma, para guiar alguns comportamentos. Não que todas as leis dos homens sejam perfeitas, algumas elas são criadas para benefício até próprio daqueles homens que estão criando. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Não é porque libera alguma coisa através de uma lei que eu vou fazer aquilo. Como cristão, eu preciso raciocinar. A nossa fé é raciocinada, né? Mas, no Brasil, o aborto, ele é um crime. E aí, ele pode ser cometido em três momentos na nossa lei dos homens, né? Em caso de estupro, para salvar a vida da mãe, e as leis agora estão trazendo também a possibilidade do aborto quando é verificado que o feto, que o bebê é um anencéfalo. Então, no Brasil, são as 3 possibilidades em que o aborto ele não é tido como um crime. Para nós espíritas, isso já está bem consolidado, que a vida é o princípio fundamental de tudo, né? E nós aceitamos o aborto quando a mulher está em situação de risco. Mas a gente ouve muitos casos também em que as mulheres optaram por seguir com a gestação, e o filho nasceu e a mulher sobreviveu. Isso é uma questão médica, não é uma questão do espiritismo decidir, nem de nenhuma crença. Isso é uma questão médica. É a mulher com a sua família, com o seu médico, né? A gente está falando essa questão onde a vida da mulher está em risco. Para nós espíritas, é aceitável esse aborto, né? E a gente queria trazer isso para a gente dizer dessa questão. Então, o que representa para nós essa questão? Então, acho que isso está consolidado já. A gente já entende que, né, um crime contra a vida é um crime contra a lei de Deus. Eu não posso matar meu semelhante. Eu estou transgredindo a lei de Deus. Mas a questão do aborto, ela passa por uma questão maior do que essa minha crença, do que essa minha fé, do que essa minha questão daquilo que eu entendo que é o correto dentro da lei de Deus. E por que eu estou falando isso? Não quer dizer que a minha opinião vai sobrepor a lei de Deus. Nunca que a opinião do homem deve sobrepor a lei de Deus. O que eu estou querendo dizer só é que, nessa questão do aborto, a gente não deve buscar
criminosos. A gente está usando essa palavra crime porque a gente está dizendo que o aborto é um crime no Brasil, dentro da lei dos homens e na lei de Deus também. A gente está dizendo isso porque a gente precisa ampliar o nosso olhar com relação a essa questão também. E o diálogo é o melhor caminho. Quando a gente começa a querer achar criminosos, a gente também está desconsiderando uma lei de Deus. Jesus nunca trazia um julgamento para aquele que se equivocou. Ele trazia uma consciência para o erro cometido. Então, ele fala com a mulher adúltera, por exemplo, ele fala, cadê o homem que estava adulterando junto com você? Porque ninguém toma essa decisão sozinha, né? Assim como no aborto também é dessa forma. Existe a mulher tomando a decisão, existe a outra parte que ajudou na gestação, que é o homem, existe uma família e existe uma sociedade envolvida nessa decisão do aborto, né? Por mais que a gente diga que cada um é dono do seu corpo, e isso é verdade, cada um é responsável por suas próprias decisões, nós temos o livre-arbítrio, mas nessa questão do aborto, a gente está falando de um outro corpo, da gente também poder olhar para esse feto, para essa criança, como uma individualidade. Então, a gente está trazendo essa questão aqui porque foi apontada aqui, mas a gente vai ter muito o que conversar sobre ela ainda, né? E quando Jesus ele conversa com a mulher adúltera, eu trago esse exemplo porque eu acho que ele cabe muito aqui, né? Para a gente, primeiro, não fazer um julgamento com relação a quem toma qualquer decisão nesse sentido, e segundo, para não achar que é um só responsável nesse caso, tanto para tomar a decisão, quanto para ficar com toda a responsabilidade daquilo. Cadê o seu parceiro que estava junto com você? Foi isso que Jesus perguntou. E aí ele não fala, você é uma criminosa, você cometeu... Ele simplesmente abaixa a cabeça e fala, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. E ele fala com ela, minha irmã, minha filha, vais. E não comete de novo esse erro, porque isso só vai comprometer o seu processo evolutivo. Então, eu trouxe isso para que a gente possa também ir conversando sobre esse tema. Não tem nada aqui que a gente vai fechar o tema como uma verdade absoluta. Nós estamos aqui dialogando, né? Rose, brilhantemente aí você definiu, né? Eu só vou completar aqui com... Uma você já disse, mas eu vou enfatizar mais uma vez, né? Tem um artigo da revista Em Defesa da Vida, né? Publicada pela FEB, que na capa dela é bem interessante. Ele vem dizendo a questão 880, né? Do Livro dos Espíritos, que é a pergunta assim, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é o de viver, né? Então, é para a gente refletir sobre isso, como você falou, não é uma questão fechada, e a gente refletir, quanto Jesus disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Jesus era um dialogador nato, ele deixou de exemplo para a gente isso, né? O perdão, dialogar, acolher as diferenças, né? Mostrar a verdade. Então, eu acho que, como você explanou aí brilhantemente, e eu concordo, né? Sem julgamento, né? Mas, primeiramente, entender, acolher e dar uma outra oportunidade, porque como Jesus deixou para a gente, quem nunca pecou, como que você vai tirar a primeira pedra, né?
É verdade. Acho que é isso. E acolher, né? A gente precisa aprender a usar mais esse verbo acolher, né? Sim, sim, Acolher é muito mais produtivo para nós do que julgar, né? isso. O julgamento, ele coloca a gente num lugar muito equivocado às vezes, né? Que é um lugar Uhum, de uma falsa superioridade, da gente achar que a gente tem condição de avaliar o que o outro está fazendo e, a partir das nossas próprias conclusões, já condenar e já dar a sentença, né? sim. Então, tem julgamentos que eles são feitos só, eu costumo dizer isso muito, né? Porque eu tenho aplicado isso na minha vida. Tem coisa que é entre o ser e Deus. Não cabe outra pessoa ali no meio, né? Entre o que eu faço, o que eu escolho e Deus. E é muito importante a gente ter consciência disso, né? Que, que a gente está aqui para acolher, a gente está aqui, não é para a gente incentivar aquilo que a gente sabe que perante a lei de Deus não é uma boa escolha, que pode trazer comprometimentos muito grandes, né? Mas para que a gente possa, de uma forma muito cristã, acolher a dor, né? Acolher a decisão, às vezes. Às vezes é isso que a gente vai precisar fazer, né? Trazendo consciência de algumas questões, mas também fazer esse processo de acolhimento, né? Tem determinadas questões, principalmente essas questões que se tornam políticas, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque aí começam umas falas de você não sabe quantas pessoas morrem fazendo isso, você não sabe. Vamos procurar, de uma forma consciente, os fatos corretos. O que está acontecendo de verdade, né? Porque quando eu quero que uma decisão seja acolhida, muitas vezes eu uso de inverdades para trazer aquilo. Então, é preciso que a gente tenha uma maturidade muito grande para tratar de certos temas. A gente começou o nosso estudo você trazendo uma pesquisa de um artigo científico. Isso é maturidade, é a gente falar não do que a gente acha, ou do que a gente está ouvindo por aí, né? Agora a gente tem as redes sociais, que são, para mim, também é outro marco de evolução civilizatório, mas a gente precisa saber usar. Divulgar notícia falsa, informação falsa, dados falsos é a coisa mais fácil do mundo. Então, quando diz de temas tão importantes, como, por exemplo, é o tema do aborto, é preciso que a gente busque informações mais verdadeiras, né? Então, acho que esse é uma coisa importante para a gente refletir, né? Então, eu não sei se você quer trazer mais alguma questão, ou a gente pode ir encerrando por aqui. Não, Rose, eu acho que tem muito para a gente dialogar, né? Esse é o primeiro de muitos aí, que nós vamos conversar muito, trazer muitas propostas aqui para reflexão, né? Exatamente. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Cris, pelas reflexões maravilhosas deste estudo e que estejamos mais uma vez reunidos na próxima semana para o capítulo 2, que fala do jovem, conduta espírita do jovem. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, Rose, um abraço a todos que estão com a gente aí ouvindo e dividindo, né, a experiência de mudarmos de opinião para melhor, de refletirmos mais sobre os assuntos. Estamos juntos aí, gente, nessa caminhada. Um beijo bem grande a todos.